vivendo o propósito de Deus. É sobre isso que nós temos aprendido aqui. Pessoas que vivem o propósito de Deus são pessoas felizes, são pessoas inspiradoras, são pessoas que realmente a gente olha para elas e fala: eu quero experimentar isso aí. E isso não é para um ou para outro, isso é para todos. Mas quantos estão dispostos a fazer aquilo que precisa ser feito, deixar o que precisa ser abandonado, iniciar aquilo que você parou, reiniciar aquilo que você parou? Existem alguns segredos espirituais para chegar e viver o propósito de Deus, e é isso que nós estamos aprendendo. E hoje vamos aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração para que o Senhor fale com você, que não seja o pastor falando com você, mas que seja o Espírito Santo falando com você. Aleluia, oh glória. Espírito Santo, fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade. É isso, Espírito Santo. Passeia no meio da tua igreja. E onde o Senhor encontrar um coração aberto, onde o Senhor encontrar um ouvido atento, onde o Senhor encontrar alguém sedento de viver esse novo propósito, de viver uma vida que o Senhor tem de verdade, onde o Senhor encontrar alguém que está simplesmente com vontade de viver uma nova história, cansou da velha história, cansou da mesmice, cansou, Senhor, dessa vida de engano proposta pelo mundo e por Satanás, e hoje quer viver uma nova história, Senhor. Onde o Senhor encontrar essa pessoa agora, não importa se ela esteja aqui ou no online, onde quer que ela esteja, em qual país esteja, onde essa pessoa também alcançar a tua palavra, Senhor, através da live, ou essa pessoa, Deus, que vai assistir este culto depois de, sei lá, Senhor, 6 meses, 10 anos, que neste dia que ela assistir, ela possa ser impactada por Ti, Espírito Santo. Enquanto eu falo aos ouvidos, que seja o Senhor falando aos corações, e que todo agir das trevas seja expulso agora em nome de Jesus Cristo. Demônios, saiam agora em nome de Jesus Cristo. Sai de perto dessa pessoa agora e sai deste lugar. Sai, porque vocês não vão atrapalhá-la de ouvir a palavra que vem de Deus, o trono de Deus para a vida dessa pessoa. Demônios, vocês vão ficar do outro lado da rua. E quando essas pessoas saírem daqui, elas vão decidir se elas querem continuar com vocês ou se elas querem andar com Jesus. E agora eu declaro em nome de Jesus Cristo, todos os ouvidos, mentes e corações abertos, férteis como uma terra fértil para receber a semente que vem do céu. E quem recebe e quem concorda comigo diz amém. Glórias a Deus. Você pode louvar ao Espírito Santo, aplaudindo a presença dele aqui. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Quero lembrá-los de que nós começamos essa série falando que Deus nos escolheu para um propósito. Essa foi a primeira mensagem. Está disponível lá no meu canal do YouTube, Melqui Lírio. Se você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve lá, Melqui Lírio. Todas as ministrações do culto estão lá. Primeiramente, a primeira palavra que nós recebemos de Deus dentro dessa série foi que nós fomos escolhidos para um propósito. A segunda, Deus disse: você quer viver os propósitos meu para você? Então a segunda palavra foi: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuidado com o seu coração. Mantenha o seu coração do jeito que Deus espera, para que você chegue onde Deus quer. Depois nós aprendemos que Deus não coloca pessoas para executar os seus planos e projetos, pessoas que ficam deitadas, pessoas sentadas, pessoas que estão na inércia. E a palavra que Deus nos deu na terceira ministração foi: mantenha-se ocupado. Aprendemos que os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus,
eram pessoas que se movimentavam, eram pessoas que estavam trabalhando. E nós fomos inspirados pelo Espírito Santo a trabalhar para o Senhor. Nós trabalhamos bem para os homens, nós trabalhamos bem para nós mesmos. Muitos de nós, até aquele dia, até domingo passado, só estava trabalhando para você mesmo. Mas no domingo Deus nos deu uma chacoalhada e disse: eu quero você trabalhando para mim. Porque já que eu sou o Senhor e você o servo, eu quero que você seja um servo útil. E servos úteis certamente estão na primeira fila para viverem o propósito do Senhor. Porque a Bíblia diz, aliás, Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir. Então o Senhor nos inspirou a trabalhar para Ele. Como, pastor? Você que perdeu a ministração, quando você está na sua casa, de boca fechada, mas dando exemplo de que é um servo de Deus, dentro da sua casa, só você é crente, talvez você e mais alguém. E quando você está de boca fechada, mudando a sua atitude, fazendo diferente. Antes você brigava pela roupa, antes você brigava porque alguém escondeu a sua roupa ou pegou a sua roupa, antes você brigava por causa de qualquer coisa dentro de casa, mas agora não, agora você não briga mais, agora você pede educadamente, agora você chama a atenção de forma muito educada, da forma que Jesus iria falar. Você fazendo isso, você está servindo ao Senhor. Quando você no seu trabalho está lá e alguém chega desesperado, alguém chega reclamando da vida, e você fala de Jesus, ou fala da ministração, fala do que aconteceu no culto, fala de algo que você ouviu no culto, você está sendo um servo do Senhor, está servindo ao Senhor. Quando você está na igreja, que é o corpo de Cristo, e você não é um membro inútil, você é um membro útil, porque você está sendo utilizado por Deus em alguma área, você faz alguma coisa para que a igreja de Cristo permaneça, avance. Você ajuda pessoas, você está aqui, faz parte de alguma equipe aqui, você é um servo nessa casa, você está se mantendo ocupado, e Deus espera isso de você. E certamente quando Jesus voltar, os servos irão escutar a trombeta, irão subir, e nesse dia irão ser servidos pelo Senhor nos céus, pela eternidade, e andarão com Ele eternamente. E hoje a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você é: se você quer chegar ao propósito de Deus, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, se você quer ser uma pessoa relevante, isso está disponível e Deus quer isso. Isso não é algo para um ou para outro, como eu disse, é para todos. Mas o profeta Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem vai dizer: opa, eu vou fazer isso? Quem vai dizer? Quem vai fazer? Muitas vezes nós ficamos olhando os outros serem usados por Deus, os outros chegando em lugares incríveis, fazendo coisas incríveis, e por que nós não chegamos? Por que nós não chegamos? Por que isso acontece em nós? Às vezes é só uma questão de detalhe, é só uma questão de obedecer ao Senhor. Deus está esperando você para abençoar você de uma forma espiritual. Não estou nem falando física, porque isso é demais coisas, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente se você obedecer ao Senhor. Mas se você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, o tema de hoje que nós vamos aprender com Davi é: chega de fugir. É sobre isso que Deus quer falar com você. Quer viver o propósito de Deus? Pare de fugir. Chega, cansei, não vou mais fazer isso. Queridos, um problema crônico é a fuga. Quando eu era criança, eu me lembro que tinha um rapaz, um moleque, um adolescente, mas eu era criança, ele era adolescente, e todas as vezes que eu passava por uma rua, aquele cara me botava para correr. Todas as vezes. Na hora que ele me via, ele já vinha para cima de mim: vai moleque, vai moleque, sai, vai, corre.
E eu corria. Até o dia que eu peguei 2 pedras, coloquei no bolso e falei: hoje eu vou correr, mas eu vou correr com gosto. E quando ele veio, eu não corri. E ele foi chegando e apanhei de novo. Quer dizer, calma. Naquele dia eu enfrentei ele e me posicionei. Eu falei: hoje vai dar ruim, mas eu não vou correr hoje não. E depois daquele dia, ele já não embaçou mais na minha. Isso acontece muito nas nossas vidas no âmbito espiritual. Muito mesmo. Isso é mais comum do que vocês imaginam. O diabo, ele se faz do cara grande. O diabo se coloca como um cara grande. O diabo se coloca nas nossas vidas o tempo todo, nos fazendo fugir, fazendo correr. Irmão, se tem uma coisa que eu vejo claramente como diabólico, é quando alguém diz que está com medo de alguma coisa no âmbito espiritual. Porque o medo é exatamente a primeira ferramenta que o diabo usa para fazer com que você não chegue onde Deus espera. Todas as vezes que o diabo coloca medo em alguém, o medo trava essa pessoa, o medo para essa pessoa. Eu olho para alguns exemplos. Por exemplo, Pedro. A Bíblia diz que ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas. Isso é incrível. Homem nenhum fez isso. Então até aquele momento, Pedro estava revestido de uma fé sobrenatural. Ele pergunta para Jesus: eu posso ir? Jesus diz: pode. Ele simplesmente desce do barco e ele sai andando sobre as águas. Mas veja o detalhe: a Bíblia diz que quando ele percebe o vento, quando ele percebe as ondas, ele deixa a fé se esvair, ou seja, a fé sai e agora entra o medo. E quando entra o medo, o texto bíblico diz que ele começa a afundar. E se não é Jesus ali, certamente Pedro, nós não iríamos mais ouvir a história dele. Ou seja, Deus está falando conosco nessa noite que se tem uma coisa que você não precisa fazer mais, é fugir de Satanás. Você não precisa mais fugir do gigante, você não precisa mais fugir, porque Jesus está com você. E se Jesus está com você, quem é o maior? Não existe um nome maior do que este. Não existe um nome mais poderoso que o de Jesus. Não existe poder que resista o poder de Jesus Cristo que está na sua vida. Por isso pare de ter medo do diabo. Pessoas que durante a noite escutam um barulho, já perde o sono. Ai, é o diabo. Ai, Senhor. Querido, é hora de levantar e dizer: Satanás, sai da minha casa em nome de Jesus Cristo. Quando eu ainda era novo convertido, 1 ano de crente, certa vez à noite eu lembrei do certa feita. Certa feita, aí é bleia. Certa noite eu escutei um barulho dentro do quarto de madrugada anormal. E aquilo começou a me dar medo. E daqui a pouco, quando eu fui ver, tinha uma presença maligna dentro do meu quarto. Eu senti aquilo naquela noite. E eu fiquei desesperado, não tinha passado por aquilo ainda. E o bichão pulou em cima de mim, cara, de madrugada, e subiu em cima de mim. E eu não conseguia me mexer. E eu desesperado, a gente não consegue falar. Quando as coisas são espirituais, você não consegue falar no físico. Parada maluca. E aí eu tô lá e uma voz falou assim: diz pra ele que ele é fraco e mentiroso. E aí eu questionei a voz, porque eu disse: como que ele é fraco e mentiroso? Ele está me imobilizando. E a voz disse novamente: fala para ele que ele é fraco e mentiroso. E eu pensei: vou clamar o sangue de Jesus. Sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder.
E não saiu, e a voz disse pela terceira vez: diga a ele que ele é fraco e mentiroso. Eu falei, bom, já tentei gritar, não saiu. Já tentei clamar o sangue de Jesus, não foi embora. Vou tentar pela essa estratégia. E eu disse: você é fraco e mentiroso. E quando eu falei fraco e mentiroso, eu percebi que a minha barriga levantou ele. Parecia que ele virou uma pena. De repente ele virou uma pena. E aí eu disse: você é fraco e mentiroso. Aí já pulou fora. Aí eu virei um leão. Você é fraco e mentiroso, sai da minha casa em nome de Jesus Cristo. Aqui é a casa de Deus, essa casa foi Deus que me deu. Jesus mora na minha casa, aqui estão os anjos do Senhor. E o bicho foi embora e eu senti a presença de Deus. Vitória para o reino de Deus. Passou uma semana, o miserável voltou. Perguntei para o meu pastor na época: rapaz, por que esse demônio veio para minha casa? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Cadê? Os anjos estavam dormindo, que não viram esse bicho passar? Ou é eu que tenho, ou tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa errada na minha casa? E o meu pastor sabiamente disse: talvez Deus está querendo te ensinar um pouquinho sobre o âmbito espiritual, sobre o mundo espiritual, porque é nesse mundo espiritual que você vai viver a vida toda e pela eternidade. Então você precisa aprender a lidar com isso. Mas não é com medo que você vai vencer, não é recuando, não é fugindo, não é se escondendo debaixo da cama que você vai vencer isso. Você vence isso com autoridade espiritual, dando tchau para o medo e falando: sai em nome de Jesus. Uma semana depois ele volta. E quando ele voltou, eu estava muito cansado naquela noite, mas muito cansado. E eu tinha que acordar às 3:30 da manhã para ir trabalhar. Eu fiquei muito bravo porque ele veio me atrapalhar o pouco de sono que eu tinha. Eu tinha ido dormir 11 da noite. Acordei com aquela muvuca, aquela situação ruim, aquele peso dentro do quarto. E eu falei: hoje você não vai embora não. Agora eu estava bravo. Hoje você não vai embora. Você vai ficar aqui. É uma ordem. É uma ordem. Em nome de Jesus você vai ficar agora. Não vai embora não. Fica aí. E comecei a orar: Senhor Jesus, eu quero te fazer um pedido. Encha a minha casa agora da tua glória. Enche a minha casa da tua presença, Senhor. Senhor, coloque quantos anjos o Senhor quiser, mas anjo a ponto de eles não conseguirem voar aqui dentro, um enroscando a asa no outro, de tanto anjo dentro da minha casa. E eu comecei a sentir a glória de Deus descendo assim, ó. E aquele demônio começou a gritar. E ele começou a gritar, ele começou a espernear. E ele dizia: deixa eu ir embora, velho. Você não vai embora, agora você vai aprender a lidar com um servo de Deus, seu miserável. E comecei a falar em línguas, e comecei a glorificar o nome do Senhor. Daqui a pouco ele vazou, e eu continuei sentindo a presença de Deus. Mas se eu continuasse fugindo, talvez não, com certeza eu não seria um pastor hoje. Se eu continuasse com medo, se eu continuasse, ai lá vem, certo irmão, vou contar uma piada aqui. Certo irmão, muito medroso, tinha muito medo de demônio, irmão. Quem aqui tem também? Vigia, não cagueta não. Você é homem ou um rato? Um rato. Mas é um ratão, um ratinho, vigia. O irmão em casa, aí chegou uma pessoa e falou assim: irmão José, vamos ali, rapaz, expulsar o demônio ali em casa ali, rapaz. O demônio está grudando a mulher, ela vai matar a mulher. O irmão José falou: pera aí que eu vou ligar pro meu pastor. Não, rapaz, não dá tempo não, você não é crente. O irmão José já sai correndo e orando. No meio do caminho, o irmão José começa: ô Senhor, me perdoa todos os meus pecados, Senhor, limpa, sem misericórdia de mim, Senhor, eu prometo que eu não vou mais fazer aquilo, Senhor, que eu não venha passar vergonha desse demônio, Senhor. E desesperado, quando ele chega lá, ele falou: sai em nome de Jesus. O demônio falou: não saio. Sai em nome de Jesus. Não saio. Aí ele falou assim: rapaz, e agora? Aí ele lembrou: o meu pastor, quando levanta a mão, ele expulsa de mão levantada. Na hora que ele levantou, ele falou assim: sai em nome de Jesus. Que ele levantou a mão, irmão, tinha um fio desencapado. O bicho tomou um choque e falou: sai dele e sai de mim também.
Você ri porque não é você que estava lá tomando choque. Mas tem crente que morre de medo. E o que Deus nos mostra é que nós não precisamos ter medo. O medo é algo que vai fazer você não chegar no propósito de Deus. Uma outra coisa, preste bem atenção. Crentes gostam de usar uma palavra, e para eles essa palavra é tudo, que é vitória. Crente ama falar, eu quero vitória. Inclusive tem cristãos que fazem até campanhas para ter vitória. Eles ficam 7 semanas indo na igreja para ter vitória, ou outras coisas mais que fazem para ter vitória. Mas a palavra vitória, ela não é pensada. Porque vitória, o que significa a palavra vitória? É o prêmio dado a quem lutou e venceu. Isso é vitória. É a recompensa que alguém que entra na luta recebe quando vence. O crente quer vencer, mas não quer lutar. Não understand you? O crente quer vitória, mas quando vem a luta, ele já corre. Quando vem a luta, ele já começa: Senhor, livra-me disso. Na verdade, nós não deveríamos fugir da luta. Na verdade, um cristão consciente, espiritualmente falando, quando ele percebe que está enfrentando uma luta, esta é a hora dele ficar ruim. Quando você perceber, em nome de Jesus Cristo, igreja, quando você perceber que você está enfrentando uma luta, esta não é a hora de orar para Deus afastar aquilo. A hora da luta não é a hora de falar: Deus me livra disso. Não, não, não. A hora da luta é: Senhor, me capacita da tua unção, me capacita do teu poder, me enche do teu Espírito Santo e caminha à frente, porque eu vou vencer em o nome de Jesus. Tinha crente até hoje aqui correndo da luta, tinha crente até hoje pedindo livramento, mas a partir de hoje o Espírito Santo está capacitando você para erguer a cabeça, ir em frente e receber sim a vitória após uma luta bem travada, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Por que eu não tenho vitórias? Porque eu não luto. Certa vez, você que está chegando na Lírio, deixa eu te apresentar o lugar que você está chegando. Não importa o que as pessoas dizem sobre nós, não importa o que as pessoas dizem sobre essa igreja. Eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado com as coisas do Senhor, para saber o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Eu estou muito ocupado fazendo coisas importantes para o Senhor. Mas deixa eu dizer a você que está chegando aqui. Certa vez, eu estava orando por vocês, orando pela igreja. É um hábito meu, aliás, se eu não fizer isso, que pastor é esse que não ora pelo rebanho, que não ora pela igreja, o rebanho do Senhor? E eu estou orando e falando: Senhor, reveste essa igreja do teu poder. Que essas pessoas, Senhor, que forem chegando possam te conhecer, que elas sejam cheias da tua glória, que elas tenham conhecimento do Senhor para enfrentar o diabo, para não correr do diabo, mas para olhar para Ele, entendendo que Ele é derrotado antes da fundação do mundo, e que todas as vezes que o nome de Jesus Cristo é pronunciado, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ensina isso à tua igreja, Deus. E do nada acabou a oração, e Deus me deu uma visão. E Ele disse: preste atenção. E eu vi uma ovelha, bichinho mesmo, pastando. E nisso ela, de cabeça baixa, pastando.
Nisso eu vi um leão. Nessa visão tinha um leão. E ele caminhava em direção àquela ovelha, certo de que ela era presa fácil. E quando ele chega próximo dela, que ele vai abocanhar, irmãos, a ovelha simplesmente fez isso aqui para ele assim, ó. Ela escancarou os dentes. Ela fez uma careta pro diabo, para aquele leão. Ela fez aqui, ó. O leão tomou um susto. E ele tipo, sabe, a reação do leão foi: sangue de Jesus tem poder. Essa foi boa. Imagina o leão, imagina o diabo indo pegar um crente. E na hora que o crente vai, sangue de Jesus tem poder. Mas foi isso. Uma ovelha muito brava. Pensa numa ovelha que encarou o leão de frente. Ele nunca tinha visto aquilo. E Deus falou assim: essa é a igreja. Essa é a igreja que eu vou colocar nas suas mãos, cuide dela. Então você que está chegando, chega de ser uma ovelha coitadinha. Chega de ser alguém que ora por mim. Ai pastor, me leva para uma casa de recuperação, os quintos dos infernos. As pessoas chegam aqui na Líria e perguntam: pastor, você conhece uma casa de recuperação? Conheço. Onde? Aqui. É mesmo? E que hora que começa? Que hora que eu posso vir? Você pode vir qualquer hora. Se estiver aberto aí. Mas como é que é? Você entra aqui, ora, dobra o joelho e sai daqui lutando contra o diabo. Sai daqui lutando contra o demônio. Colocar pessoas dentro de casa de recuperação. Elas ficam lá, aqueles vagabundos, ficam lá 6 meses lá, e a família se matando aqui fora para pagar o alimento. E quando ele sai, ele volta para a droga de novo. Irmão, tem que enfrentar. Você quer vencer as drogas? Quer? Diga não para ela todas as horas, todos os momentos. Ai, mas que vontade. Ai, que vontade de dar um tirinho. Pois é, fala pro diabo: você vai se lascar porque eu não vou usar. E o diabo vai falar: usa só um pouquinho, só um pouquinho. Você fala: não. Ai, bebe só um pouquinho, não. Ai, fuma só um pouquinho, não. Dá uma pipadinha, não. Só uma balinha, não. E não. Uma pornografiazinha, não. Quantas vezes, pastor? 15 mil vezes por dia. Quantos dias, pastor? Quantos dias forem necessários até o último dia da sua vida, irmão? Porque até o último dia da sua vida, o derrotado do diabo vai tentar contra a sua vida, sabia? Mas se você mantiver a sua posição de filho de Deus, de vitorioso, de lutador, de guerreiro, você nem vai precisar lutar. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é ir para casa de recuperação, não é ficar fazendo isso ou aquilo, não, é resistir. Sujeitai a Deus. É dizer: Deus, tu tens todo o domínio sobre a minha vida. Mas tem que resistir ao diabo. E a palavra diz que ele irá fugir de vós. Se ele vai fugir, você vai ter vitória. Chega de correr. Chega de ficar pedindo arrego. Chega de ficar buscando fugas. Chega de ficar buscando alternativas. Se você quer viver no propósito de Deus, Deus está dizendo: vem para a guerra. Vem para a guerra, vem para a guerra. Sai da murinha. Sai de trás do muro, sai de cima do muro e vem para a guerra, porque eu vou te dar vitória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louve o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Está aí. Deus não nos deu um espírito de covardia. Quantos crentes que não têm conquistado nada no âmbito espiritual, porque são covardes, vão até onde começa a doer. Começou a doer, já, não vai dar. É sério que você quer ser um vencedor? É sério, minha irmã, que você quer ter vitória?
Aqui, vou falar um exemplo simples aqui para vocês entenderem, porque isso aqui a maioria aqui já sabe o que é isso. Vou falar de algo simples aqui, bobinho. Vai, cigarro é uma prisão. E se é prisão, se é um vício é prisão, se é prisão é pecado, porque Deus não nos chamou para a prisão, Deus nos chamou para a liberdade. Agora preste atenção, você sai daqui dizendo: nunca mais eu coloco a chupeta do capeta na minha boca, nunca mais eu vou colocar aquela porcaria na minha boca, nunca mais, tá? Aí amanhã você está habituado a tomar um café, e após o café é automático, parece que a sua mão faz isso sem você perceber. É muito automático. Já pega, já coloca aqui, já vem com o isqueirinho, já acende, né? É natural isso. Já se tornou um hábito, aliás, um mau hábito. Mas amanhã você não vai fazer, porque você disse hoje que a partir de hoje você quer viver realmente os projetos de Deus para a sua vida. Você não quer mais ficar preso a vício nenhum, e você vai ser um vitorioso sobre isso. Sai do culto cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, dizendo: agora, diabo, você vai ver, seu capeta, agora você achou um cabra bom para lutar. Amanhã, depois do café, você vai procurar o cigarro, aí você não acha, aí você lembra: joguei fora ontem. Aí você vê alguém passando na rua, e a vontade que dá é de assaltar a pessoa, né? Vai maluco, vai. Ai, toma um celular. Não quero celular, não quero só um cigarro. Eu sei, porque eu passei por essa fase, sabe assim, de estar num ponto de ônibus, primeiro dia sem fumar, final de tarde, um dia inteiro sem fumar, o primeiro dia, e estou no ponto de ônibus, e o cara acende o cigarro, dá 3 bolinhas, como nós dizíamos antigamente, dá 3 bolinhas, e vem um ônibus dele, e ele joga aquele cigarrão inteiro assim. Rapaz, mas dá uma vontade de voar em cima daquilo, rapaz. Dá uma vontade de... Parece que tem 10 pessoas disputando aquilo com você. Você fala assim: ninguém mexe, aqui é meu. Dá vontade. Mas eu ficava olhando para aquela porcaria e falava assim: ai, capeta miserável. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia lá e fazia assim, ó. Acabava com ele, destruía ele. Um amigo meu chegou em mim, falou: ei, Melk, aqui, você parou de fumar? Parei. Aqui, um pra você e um pra mim, ó. Para de bobagem. Aí ele me deu o cigarro, olhei e falei: é meu? É meu? É seu. Você tá me dando? Tô te dando. É meu? É. Você é louco? Falei: é meu, eu faço o que eu quiser. Desculpa. Mas no outro dia, você tá agoniado, irmão. À noite, você tá agoniado. Tipo, nóia, né? E parece que o capeta coloca o cheiro do cigarro assim, para passar perto de você. Aí você sai assim: tem alguém fumando, e você fica igual um doido. 3 dias depois você tá: ai meu Deus, me ajuda. Aí tem gente que no primeiro dia já volta. Por quê? Porque não aguenta sentir dor. É amador. Entendeu? Amador, não é profissional, é amador. Ama a dor, por isso que é amador. Se fosse profissional, aguentava mais o tranco. Agora presta atenção: primeiro dia, já correu? Quantos mais primeiros dias você vai correr? Agora vamos falar de outros vícios aqui. Pornografia, que está acabando com o seu casamento, porque você tem levado demônios para dentro da sua casa. E deixa eu dizer, quando você leva a pornografia para dentro da sua casa, você está colocando aquele demônio para imperar dentro da sua casa. Seus filhos estão agora sujeitos a ele, porque você, pai, porque você, mãe, porque você, filho, está colocando dentro da sua casa. Outros vícios mais, que são demônios que colocam e levam, destruindo a sua casa. E você diz: não, agora chega. E no primeiro dia de luta, você já corre.
Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: você quer realmente viver os meus propósitos? Pare de fugir. Chega de fugir. Chega de correr. Enfrenta, meu irmão. Fala assim, ó: se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou. Essa é a hora de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou mais correr, diabo. Eu não sei qual é a área, irmão, que você tem corrido. Eu não sei qual é a área, minha irmã, que você tem corrido até hoje, que você estava correndo. Mas em o nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra sobre a sua vida hoje. Em o nome de Jesus Cristo, esta igreja não vai fugir mais de Satanás, porque aquele que está andando e marchando à frente dela é o general de guerra, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e Ele dá a vitória para aqueles que lutam. Eu declaro que a partir de hoje você vai lutar e vai ter vitórias para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Quer viver os propósitos de Deus na sua vida? Para de fugir. Aprendendo com Davi. Eu disse que este mês nós iríamos aprender com Davi. Davi não fugia do trabalho. Para começar, ele foi encontrado por Deus quando estava trabalhando. Davi não fugia do servir. Eita, peguei, catei você, achei você. Davi não dava desculpas no dia mau. Davi não dava desculpas nos momentos difíceis. Davi não dizia: hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou enfrentar leão, hoje eu não vou enfrentar urso, hoje eu não vou enfrentar, hoje eu não vou não apacentar a ovelha, hoje eu não estou bem. Davi, irmão, já vou falar para você. Você quer ser alguém que vive o propósito de Deus? Você quer ser realmente alguém que vive o propósito de Deus? Você quer ser alguém realmente que as pessoas vão olhar e vão dizer: ali está uma serva do Senhor, ali está um servo do Senhor. Independente do dia, não fuja daquilo que você tem que fazer. Aprenda a colocar domínio em você. Pessoas que no dia da dor de cabeça não vão ao culto. Deixa eu perguntar para você, seu fracote: ir para casa cura dor de cabeça? Eu não fui para o culto porque eu estava com muita dor de cabeça. Sarou em casa. Porque se em casa sara a dor de cabeça, eu vou recomendar a todos que quando tiver dor de cabeça não vem para a igreja. Mas espera aí, onde está o Jesus que cura? Está na sua casa ou está aqui? Aí pastor, ele está em todos os lugares. Mas ele está vendo você, covarde, correndo. Você acha mesmo que é assim? Porque houveram dias que com muita dor de cabeça, enxaqueca, ânsia de vômito, sinusite, eu poderia muito bem ir embora para casa ali, avisar um líder, avisar o pastor que eu estava doente, e eles iriam dizer: não, Mel, que está tudo certo. Irmãos, deixa eu contar para você. Lá no Varginha, os cultos é quinta-feira. Em 10 anos de lírio, se eu faltei em 10 cultos, minha esposa é prova, 10 cultos é muito em 10 anos. Eu posso dizer que se eu faltei 5 foi muito, porque não importava como eu estava, fisicamente falando, cansado. Eu sempre trabalhei longe, Santo André, Cotia, São Bernardo do Campo e lá vai pedrada. Sempre trabalhei longe, e eu nunca faltava num culto de semana, por uma questão de comprometimento com o Senhor. Eu sabia que eu tinha que estar lá para desempenhar o meu papel de servo. Era só para servir, não era para receber. Eu nunca ia para a igreja para receber poder de Deus, porque poder de Deus não se recebe na igreja. Poder de Deus se recebe em casa, no trabalho, mostrando no mundo espiritual quem você é diante do Senhor e diante do diabo. Você quer ter autoridade espiritual? Não é na igreja que você vai receber. Você vai receber lá na sua casa, as pessoas te observando. Quer ter autoridade espiritual? Você não vai receber ela na igreja, você vai receber no seu trabalho. Quando as pessoas olham para você e dizem: ali está um servo do Senhor de verdade. É aí que você recebe autoridade espiritual. Agora, por muito menos você falta dos cultos. Como é que você acha que Deus vai te colocar numa responsabilidade? Como você acha que Deus vai colocar um propósito específico para você, se por qualquer coisinha você afina? Jeremias, Deus falando para Jeremias, ele diz: Jeremias, não afina não. Deus vira para Jeremias em um momento que Jeremias estava ali fragilizado,
Jeremias já estava chorando pelo povo. Ai, Senhor, por favor. Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, presta atenção. Se você não consegue competir com os que vão a pé, que dirá com os que vão a cavalo? Jeremias fala: tá bom, Senhor. Se a gente não consegue competir conosco, com a gente mesmo, como é que vai lutar nas trevas contra as trevas? Se uma dor de cabeça te tira da presença de Deus, se um arranhado no carro te tira da unção de Deus, se uma má notícia te tira da presença de Deus, se qualquer coisa que aconteça, você simplesmente baixa a cabeça, como você vai chegar naquilo que Deus espera? Ei, Glírio, é hora de engrossar o couro, é hora de deixar de ser pele fina, é hora de deixar de ser mimizento, é hora de entender que o dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu estava saindo do exército de Satanás, indo para o exército de Deus. Agora eu sou um soldado, agora eu luto, e o meu general me dá a vitória, mas eu não arrego. Aleluia! Aleluia! Nós não somos daqueles que retrocedem. Em Hebreus vai dizer isso. Nós não deveríamos ser. Você quer ser um vitorioso? Para de ser fujão. Davi não fugiu do trabalho. Davi não fugia do leão. Davi não fugia do urso. Davi não fugiu, querido. Davi não fugiu de nada disso. Davi não fugiu quando viu o gigante. Todo mundo estava fugindo. O exército de Israel. Exército, espera-se. Estão comigo aqui? Está comigo, terra seca? Presta atenção aqui, para de mexer no celular. Sua carniça, por isso não chega no propósito de Deus. Na hora de jogar duro, você fica aí olhando pro celular. Seu louco. Carniça. Aqui. O exército de Israel. Espera-se que no exército a gente encontre machão. Os caras treinados na dureza. Levanta cedo e treina e corre 50 quilômetros com 50 quilos, sei lá, 100 quilos nas costas, 200 quilos nas costas. Eita, pega. Essa foi uma piada. Mas a gente espera que no exército estejam as pessoas que vai nos defender. Quando a gente vê o exército na rua, quando a gente vê a polícia, a gente já fica, já respeita. A polícia a gente respeita. Opa, sim senhor. Agora quando a gente vê o caminhão do exército parando e os caras de roupa verde, você fala: vixe, agora a casa caiu, mano. Agora a chapa vai esquentar. Os machão chegou, os brabos. Dá até vontade de mandar beijo pra eles, não? Principalmente as encalhadas. Deus vai desencalhar você, receba. Para de fugir. Eita glória, Deus está falando com alguém aqui nessa hora. E você, seu frouxo, para de ficar olhando para a irmã. Troca ideia com ela, mas seja crente. Chama ela para as ideias. Fala: irmã, o pastor falou que é para parar de fugir. Eu estou interessado na irmã, eu quero orar. Vamos orar junto. Chega, poucas ideias. Se você quer disfarçar que você é crente, chega nela e fala assim: vem cá, fala para você. Daniel saiu da cova, Lázaro saiu da sepultura, e nós, quando vamos sair? E a irmã que ouviu essa cantada, essa musicada no ouvido, não faz difícil demais não, que sua idade está passando. Fica esperando aí o próximo trem, que pode ser que ele não passa. Deixa eu terminar aqui. Está lá o exército de Israel. Está o exército, os romão, os brabo. Tudo brabo, com roupa camuflada. Cara pintada para guerra. Tudo bravão. E o Davi só foi levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, está todo mundo assim, escondido.
E aí ele fala: nossa, cadê os machão? E os machão falam: e que foi? Menino, fica aqui, abaixa, menino. E que foi? Onde o Golias ali, ó. Ah, quem é Golias? Golias é um matador profissional. Primeira pessoa que ele matou foi a mãe dele quando ele nasceu, você não está sabendo? Tão grande que o bicho era. Assassino desde que nasceu, miserável. Lá, já vem ele. Aí aparece o Golias, o grandão, bichão brabo, que tinha 2,97 m de altura, fora a covardia. E o Davi, cara, ele não foge não. Eita, cuspida boa que eu dei agora. Quase pegou, não sei, cara. Mas se pegasse, você já ia sair rodapiando aqui. É a unção. Aqui é ungido. Uns tem uns são, outros não são, não é verdade? Vamos terminar aqui, meu Deus do céu. Esse relógio miserável. Vocês estão errando. Olha, esse relógio está errado. Comecei a pregar agora. Na hora que o Davi chega, ele olha assim e fala assim: o que ganha? O que ganha para enfrentar esse cabra aí? Vai casar com a filha do rei, vai deixar de pagar impostos, e a família vai ser a mais importante lá no reino de Israel. Ele fala: eu vou para cima desse negócio. Resumindo a história, que eu não sou obrigado a contar tudo. Você chega em casa e lê o livro de 1 Samuel, né? E já vai lá, 1 Samuel, versículo 16, 17, capítulo 16, 17, 18. Ali você vai ver a história. Mas ele vai para cima, ele não foge. E Deus honra ele. Deus honra aqueles que não fogem. Deus honra aqueles que param de fugir. Deus honra aqueles que dizem: eu não vou correr mais, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar o pecado, eu vou enfrentar o diabo, eu vou enfrentar as pessoas que tentam me pisar, que tentam me colocar em lugares que eu não era para estar. Eu vou enfrentar. A partir de hoje chega. O Senhor está na minha vida. Deus me deu uma palavra. É com essa palavra que eu vou andar até chegar onde Deus espera que eu chegue. Mas eu não vou mais afinar, eu não vou mais arregar, eu não vou mais abaixar a cabeça, eu não vou mais mostrar medo, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Ele quem? Jesus Cristo. Ele quem? O general. Ele quem? O todo-poderoso. Ele quem? Aquele que tomou a chave das mãos do diabo. Ele quem? Aquele que venceu a morte. Ele quem? Aquele que um dia vai pegar a minha cruz e vai trocar por uma coroa. Ele quem? Aquele que está comigo e me salvou. Aquele que deu o seu sangue por mim. É por ele que eu não paro mais. É por ele que eu não desisto. É por ele que eu vou enfrentar. É por ele que eu não vou mais fugir. E ele vai me dar vitória. Quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. E eles não vão mais, Senhor, recuar, porque eles receberam a palavra. Eles não vão mais retroceder. Pessoas no online, Senhor, que estavam retrocedendo, que por qualquer coisa estavam abandonando a coroa, que por qualquer coisa estavam abandonando a honra de serem filhos de Deus, que por qualquer coisa estavam abandonando o propósito, que por qualquer coisa estavam decidindo simplesmente não lutar. Mas hoje o teu Espírito Santo manifestou a palavra, e essa palavra, Senhor, entrou no coração. Essa palavra entrou no coração. Ela não sai mais. Essa palavra não sai mais, porque a partir de hoje essa pessoa vai se levantar, vai se colocar de pé, não por causa dela mesma, mas por causa do teu Santo Espírito. É assim que nós cremos e já aplaudimos ao Senhor mais uma vez por isso, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.